Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Volto. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça seja aqui cometida. Hoje esse programa está sendo transmitido aqui de Colonial Heights, onde eu recebo um simpático grupo de alunos brasileiros para o curso de Filosofia Política. O assunto da semana, o principal assunto da semana é, evidentemente, este conflito que surgiu aí entre as Forças Armadas e a Presidência da República. Então, vem expresso pelas declarações do general Augusto Heleno e pelo apoio que recebeu do presidente do Clube de Aeronáutica, brigadeiro Ivan Frota. Então, é claro que se existe um brasileiro que todos os outros brasileiros apoiam e aplaudem, é o general Augusto Heleno. Quer dizer, todos é modo de dizer, tem todos, exceto, né, os canalhas, os covardes e os idiotas. Né? Eu espero, pelo bem da pátria, que essas três categorias somadas não cheguem a 10% da população. Não é isso? Então, não há nem o que discutir nesse caso, porque a integridade territorial é cláusula pétrea da Constituição e as Forças Armadas existem para zelar pela Constituição e não pela pessoa do seu Lula e do seu grupo. Tá entendendo? Então, aí não há discussão. O que o general falou é o certo, tinha que falar, tá certo? Cumpriu a sua obrigação de brasileiro e de oficial das Forças Armadas. E quem não gosta, que vá tomar no cu. Essa aqui é a verdade. Né? Agora, nesse caso, parece que o governo afinou aí, botou o rabo entre as pernas, evidentemente não quer um conflito direto com as Forças Armadas. Mas, porém, preparem-se, ele afina e é que nem a cobra, né? Que ela se enrola para dar um bote depois, quer dizer, ela vai estar preparando alguma. Né? Agora, enquanto está todo mundo discutindo aí o negócio da Amazônia, vejam o que o governo brasileiro está fazendo passar aqui. Uma notícia da agência italiana EFE. O governo brasileiro considerará visto para os companheiros e companheiras de estrangeiros com uniões homossexuais estáveis, antes limitadas à condição de cônjuge homem e mulher, informou hoje a Associação Nacional de Estrangeiros e Imigrantes do Brasil. A entidade declarou em comunicado que o governo federal, através do Ministério da Justiça, enviou ao Ministério da Casa Civil o projeto que modifica o Estatuto de Estrangeiro para dar ao companheiro de imigrante sem distinção de sexo os mesmos direitos de casais heterossexuais. O documento, agora aqui é mais importante também, o documento pretende também vetar a expulsão de estrangeiros que tenham companheiros brasileiros do mesmo sexo. Né? Isso quer dizer o seguinte, o sujeito vai aí, né, o sujeito da China, do Japão, dos Estados Unidos, da França, da casa do caralho, né, vai aí, se instala no Brasil, comete um monte de delito, daí arruma um traveco, tá certo? E pronto, arruma um companheiro traveco, vive lá com o traveco 3 meses, 6 meses, 5 meses, porque a tal da união estável não está definida, né? Quer dizer, um relacionamento de 20 minutos pode ser uma união estável. Arruma lá um traveco e daí não pode mais, né? Expulsar o sujeito do território nacional e nós vamos ter que aguentá-lo. E o coitado do traveco vai ter que sustentar o desgraçado. Né? É isso que vai dar. Agora, notem bem, o importante aqui, sempre tem, nessas horas, tem as pessoas que são cristãs, moralistas, etc., elas ficam, vamos dizer, assustadas com a promoção do homossexualismo. Mas, olha, por baixo da promoção do homossexualismo tem um treco muito pior, mas muito pior, que não tem nada a ver com sexo, que é a adoção dessa nova técnica legislativa, que através de mudanças de regulamentos administrativos, você consegue fazer passar leis que, se fossem discutidas no parlamento, jamais passariam. Então, no caso, você sabe que no Brasil não existe o casamento gay. Ora, ele não existe, mas ele começa a ser fonte de direitos. Ele funcionando como fonte de direitos, ele informalmente já existe. Tá certo? E mais tarde, a lei não terá
como negar retroativamente esses direitos já existentes. Quer dizer, através deste truque, o casamento gay passa a ser oficial no Brasil, sem precisar ser lei, sem precisar ser discutido no parlamento, nem coisa nenhuma. Note bem, outro dia eu escrevi que este tipo de coisa é a técnica legislativa mais usada no mundo de hoje. Isso foi inventado, né, por engenheiros sociais e planejadores da ONU, da nova ordem mundial, que são muito espertos e que já aplicaram isso até em casos mais graves, como, por exemplo, aquele da poligamia na Inglaterra. Na Inglaterra, evidentemente, não existe casamento poligâmico. Tá certo? Se um deputado, né, aparecer lá na Câmara dos Comuns, na Câmara dos Lordes, com um projeto de poligamia, eles vão bater nele. Então a poligamia jamais seria aprovada na Inglaterra. Então o que fizeram? Pegam um departamento, que é o departamento lá da Previdência Social, né, e a Previdência Social baixa lá uma mera portaria, que não será discutida, né, que vai ser o fato consumado, determinando que o sujeito que tem casamento poligâmico, ele receberá uma pensão para cada uma das esposas. Tá certo? Então, o casamento poligâmico não existe, mas é fonte de direitos. Como a coisa não pode ser fonte de direitos, sem mais dia, menos dia, virar um direito a lamento, então fica aí oficializado o casamento poligâmico, né, na Inglaterra, sem ter sido discutido. Pior ainda, num artigo de tempos atrás, eu lembrei que parcelas inteiras da administração, da segurança nacional britânica, foram transferidos para a comunidade europeia, sem que o povo sem que fosse discutido, sem que fosse nem mencionado no parlamento. Também foi uma mudança de regulamento, uma repartição. Daí, quando foram ver, 82% dos ingleses não tinham a menor ideia de que aquilo tinha acontecido. Então, essa é a técnica legislativa hoje em dia. Prestem atenção, quer dizer, vocês ficam preocupados com as discussões no parlamento, com os debates públicos. Tudo que for importante vai passar assim. E esta coisa da raposa Serra do Sol, que agora deu esse bafafá todo, mais dia, menos dia, também vai passar assim, por baixo do pano, sem que ninguém repare. Isso é a norma hoje em dia. Isso quer dizer que o sujeito falar de democracia, na situação atual, quer dizer, de uma democracia, chamada democracia de massas, onde os burocratas e administradores decidem tudo, tá certo? É uma palhaçada, não tem mais democracia nenhuma. Vamos ver que tem alguém na linha aí. Alô? Olá, Alô? alô, Olavo? Quem é? Aqui é o Luiz Guilherme de Campinas, tudo bom? Não ouvi o seu nome. Luiz Guilherme de Campinas, tudo Luiz bom? Guilherme, tudo bem? Tudo bem. Eu estou ligando só para duas coisinhas rápidas. Eu queria, como tem muita gente de Campinas ligando, eu queria avisar que tem um grupo que eu participo chamado Vigilância Democrática, que é um grupo mais ou menos aos moldes do Farol da Democracia Representativa, que tem dois objetivos. A curto prazo, a gente quer desacelerar o avanço comunista, né? Parar é impossível. E a longo prazo, tentar influenciar a cultura brasileira de maneira a, junto com o senhor e com outros grupos, tentar mudar isso que está acontecendo. Então, eu queria Muito bem, vou em frente, parabéns. Eu queria pedir para o pessoal aqui da região entrar no nosso site, que é www.vigilanciademocratica.org, e entrar em contato com a gente para ajudar a gente nessa tarefa. Muito bem, tem todo o meu apoio, vai em frente. E eu queria pedir também para o senhor comentar sobre os dois homens corajosos da semana, né? Que é o general Heleno e o Papa, que foi lá na ONU, falou umas verdades, além de ser batizado um muçulmano. Eu queria que você comentasse tanto do Papa quanto do general Heleno, que defendeu as fronteiras nacionais. Acabei de falar do general Heleno, do Papa vou falar daqui a pouquinho. Ok, obrigado. Obrigado eu. Agora aqui, o Luiz César Andrade me manda aqui um e-mail dizendo o seguinte, que o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que inciso 23, que diz que a propriedade atenderá à sua função social, que de fato isso é um truque, que com isso o nosso sistema legal confere a esses grupos de interesse legitimidade para tomarem a posse de terras de jeito honesto por meios violentos, truculentos e desonrosos. Mas o artigo, você tem toda a razão, Luiz César, o artigo foi feito exatamente para isso. Né? Quer dizer, a lei já faculta o exercício do crime. Agora, os métodos de mudança legislativa e política que os caras têm hoje são de uma
sutileza e de uma malícia que dá vontade de bater. Você vê, por exemplo, quando o governo Fernando Henrique começou a dar dinheiro para o MST, tá certo? Sem que o MST tivesse existência jurídica, qual é a consequência disso? Quer dizer, não é só que é uma coisa ilegal, você dá dinheiro do governo, dinheiro do contribuinte, para uma entidade que não existe. Acontece o seguinte, como a entidade não existe, ela não precisa passar recibo. Ela não tem responsabilidade sobre o dinheiro que ela recebe. Quer dizer, não pode ser processado se fizer mau uso do dinheiro. Ou seja, esse é um dinheiro que o governo dá e não pode pedir satisfações. Mais recentemente, o seu Lula isentou as centrais sindicais de fiscalização pelo Tribunal de Contas. O que é isso, meu filho? O que significa isso? Não é só o problema do dinheiro, não. O problema é que você está criando, vamos dizer, uma nova estrutura de poder que está acima do Estado, à qual o Estado tem que servir. Isso foi exatamente o que se fez na Rússia com os sovietes. Os sovietes eram sindicatos rurais que não tinham existência legal, só que aos poucos eles foram assumindo funções das prefeituras, de tal modo que quando você chegar numa cidade do interior da Rússia e precisar de um papel, de um documento, a prefeitura não conseguia fazer, era só o soviético que resolvia, porque era ele que tinha o poder e o dinheiro. Então, quando Lenin voltou da Alemanha, né, com o lema todo o poder aos sovietes, o poder já era dos sovietes. Assim como hoje, o poder já é do MST, já é das centrais sindicais. Agora, quando você explica para as pessoas que isto é exatamente uma revolução comunista, milimetricamente idêntica, né, as pessoas ficam, vão dizer, o cérebro do nego paralisa. E eles começam, não, isso é teoria da conspiração, e papapá. Quer dizer, isso é um bando, tá certo? O cérebro desses caras é constituído de titica de galinha, sem desdouro para as galinhas, tá entendendo? Então, quer dizer, pessoa que não consegue pensar, não consegue, você põe aqui 2, e daí faz a cruzinha, mais 2, igual, e põe lá a interrogação, o sujeito, não sei, pode ser. Porra, eu já estou com o saco cheio disso, não aguento mais conversar, tá com um idiota presunçoso. Né? Agora, falando em idiota presunçoso, aqui tem, né, um editorial da Folha de São Paulo, do dia 17 de abril, dizendo que o apoio do presidente americano à bandeira antirrelativista de Bento XVI, né, revela os limites do pensamento conservador. Olha aqui, pensamento conservador, George Bush e Bento XVI. Espera um pouquinho, vamos devagar. Eu, quando quero saber o que é o pensamento conservador, eu vou ler a National Review, eu vou ler o American Spectator, eu vou ler o Human Events, eu vou ler os jornais, revistas do pensamento conservador. E daí eu fico sabendo o que os conservadores pensam. Do mesmo jeito, né, que se eu quiser saber o que a esquerda soft está pensando, eu tenho que ler o New York Times, eu tenho que ler, quer dizer, eu tenho que perguntar para o sujeito qual é a opinião dele, eu não posso inventar a minha opinião. Agora, se você pegar todos os conservadores americanos, todos, sem exceção, pergunta para eles, George Bush é conservador? Todos vão dizer, jamais. Ele teve o voto conservador para livrar os Estados Unidos de 2 flagelos, um chamado Al Gore, que é o maior vigarista de todos os tempos, tá certo? E outro, o John Kerry, que era uma besta quadrada, mentiroso também pra caramba. Então, para livrar isso aí, eles votariam, tá certo? Em George W. Satanás, se fosse preciso, tá entendendo? Então, como quem tinha era George W. Bush, votaram no George W. Bush, o que não quer dizer que o consideravam um conservador. Jamais o consideraram um conservador. Em hipótese alguma. E, nos últimos anos, quando se revelou o apoio dele à proposta da União Norte-Americana, que é fundir México, Estados Unidos e Canadá, tá certo? Vamos dizer, apoio dele à anistia para os imigrantes ilegais, tá? Aí, mais que nunca, né, os conservadores estão putos da vida com ele, não querem saber de conversa com o cara. Tá, então, da onde que a Folha tira isso que o Bush é a expressão do pensamento conservador? Né? Quanto ao Papa Bento XVI, é o seguinte, se você quer saber o que a ala conservadora da igreja pensa sobre o Papa Bento XVI, você tem que ler as publicações e ver os sites do movimento conservador na igreja. Tá certo? Então, esse site se divide em 2 tipos. Um que diz, olha, não confiamos nesse indivíduo, mas ele é o Papa, então nós vamos obedecer. Tá certo? E outros que dizem, não confiamos nele e nem sequer o aceitamos como Papa.
Porque ele escreveu, tem certos escritos dele de outras épocas que são escritos francamente heréticos. Então, como a eleição de um herege para Papa não é válida, eles concluem que o Bento XVI não é nem Papa. Isso eu estou falando, as duas áreas do pensamento conservador. Tem uma que obedece, né, o Papa, sabendo que ele não é lá essas coisas. Mas vamos ver, bom, já que ele foi eleito, esperamos que o Espírito Santo o inspire e que ele faça as coisas direito. E o outro que nem confia e nem obedece. Isso é o que a ala conservadora pensa sobre Bento XVI. Então, George Bush e Bento XVI só são conservadores para a Folha de São Paulo. Por que a Folha de São Paulo faz isso? Porque é próprio da esquerda inventar o seu adversário à imagem e semelhança daquilo que interessa à própria esquerda. Quer dizer, ela seleciona a direita que lhe interessa, tá certo? E é essa que ela passa a combater. E com isso, o que eles fazem? Eles não estão combatendo um adversário, eles estão dominando, monopolizando e moldando o debate de acordo com as suas conveniências. Sobretudo, o que eles fazem com isso é excluir do debate a verdadeira posição conservadora. Assim como no Brasil eles chamam de conservador Fernando Henrique, Zé Serra. Fala, meu Deus do céu, Zé Serra, tá certo? É mais marxista-leninista do que Marx e Lenin somado. Tá certo? Você tem um comunistão fanático. Tá certo? Mais ainda, por exemplo, as Forças Armadas, o Zé Serra odeia mais Forças Armadas do que todos os comunistas mais odiaram. Todo mundo sabe disso. Agora, o Zé Serra vira o pensamento conservador. Fala, que palhaçada é essa? Esse é o pensamento conservador que interessa para o PT. Tá certo? Então você pega o sujeito que está um pouquinho menos à esquerda do que você, e essa passa a ser a única direita legítima. Né? E os caras que são direita mesmo, não têm direito a voz e voto. É jogado na lata e lixo da história. Vamos lá, quem é? Alô, Olavo? Sim. Olavo, aqui é o Davi Carvalho de Belo Horizonte. Davi de Carvalho, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber o seguinte, eu lembro que uma vez o senhor no bate-papo com o Yuri falou sobre as chances de surgir algum gênio literário no Brasil. E é o seguinte, surgiram alguns gênios em sociedades completamente decadentes do passado. E, sim, eu gostaria de saber qual que seria as chances de aparecer algo assim no Brasil e mesmo, sei lá, nos Estados Unidos decadentes. Acho que ele não pode aparecer em qualquer lugar. Se aparecer algum, eu dou um conselho para ele. Fuja! Vá para a Zâmbia! Vá para a Serra Leoa! Vá para algum lugar decente, não fique aí. Porque o que está acontecendo no Brasil não é uma decadência, é um fenômeno muito esquisito. É um fenômeno de que os debates públicos, a totalidade dos debates públicos, hoje em dia é falsificada. Não se debate. Agora, por exemplo, agora mesmo estava dando exemplo, vamos dizer, dessas grandes modificações estruturais que são feitas por meio de meras medidas administrativas sem que ninguém fique sabendo, ninguém discute. Enquanto isso, a totalidade da mídia está discutindo outra coisa. Quer dizer, virou o reino da desconversa universal. Dentro disso, todo mundo fica idiota. As pessoas ficam fracas. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o general Augusto Heleno, grande homem, grande brasileiro, homem sério, tá certo? Ele está percebendo que tem um treco errado. Então, o que ele diz? A política indigenista do governo é caótica. E o caótica coisa nenhuma, é uma política muitíssimo bem calculada para desmantelar o Brasil e subjugar o Brasil à ONU. Não é caótica coisa nenhuma. Agora, ele parte do princípio de que somos todos patriotas e todos queremos interesse nacional, só que uns querem defender de um jeito e o presidente quer defender do outro. Então, o que ele está? Ele não está podendo ou não está conseguindo enxergar a gravidade total da coisa. Ou se ele enxerga, ele não quis levantar o debate em público. Porque o fato é que essa coisa da Raposa Serra do Sol, isso é crime de alta traição. Isso é para tirar o sujeito da presidência a pontapé. Um chute no meio do cu é que tinha que fazer com esse sujeito imediatamente. Quer dizer, o cara quer desmembrar o território, meu saco. O que é isso, porra? E isso é para discutir educadamente? Ah, aqui discutir educadamente nada. Então, o general foi lá e disse a coisa com meias palavras.
E no Brasil todo mundo discute a coisa com meias palavras. Então ninguém tem a medida certa do que acontece. Tá certo? Então virou o reino geral do eufemismo e as pessoas tomam o eufemismo como realidade. Eu vou te dar um exemplo, outro exemplo que agora mesmo eu estava comentando. Você lembra quando o Lula foi lá, comungou sem confessar, cometeu um sacrilégio, acabou de cometer o sacrilégio, declara que é homem sem pecado. Quer dizer, dois pecados um atrás do outro, quer dizer que ele não tem nenhum. Né? Quer dizer, o sujeito ofendeu brutalmente a igreja, tá certo? E daí o cardeal lá do Rio de Janeiro, do Zé Bruchard, o que faz? Ah, ele não é católico, ele é caótico. Pô, caótico caralho, eminência! O sujeito é sacrílego, o sujeito é um inimigo. Ele está excomungado, diga a verdade. Isso é excomunhão automática. Agora, o cardeal não pode ter a mesma medida. Então, o pessoal, os fiéis, não ficam sabendo a verdadeira gravidade do que aconteceu. E no Brasil, todas as discussões são assim. Então, o resultado, o que você tem é um total deslocamento entre a linguagem pública e a situação de fato. Neste ambiente, nenhuma inteligência pode prosperar. O mais inteligente tiver QI 270, tá? Vai ficar imbecil também. Porque o cérebro humano, tá certo? Ele depende da informação com que você o alimenta. Se toda a informação, toda ela está truncada, está atenuada, está alterada, o sujeito vai ficar burro, você vai ficar deslizando em cima, patinando em cima da realidade sem poder andar. Então, se você é inteligente, meu filho, saia correndo, vá para algum lugar onde pelo menos você tem informação, onde você fique sabendo o que está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos, é de mentirosos, mas aqui você consegue saber as coisas. No Brasil é impossível. Mas, bom, e aquele que, porventura, pegar um programa de estudos e sabe ler inglês e acompanha as notícias no exterior, ele vê que o que está acontecendo aqui no Brasil é uma palhaçada e ele vive amado. Não é tão fácil. Você não pode isolar uma alma do ambiente cultural total. Para fazer isso, você precisa ser um super-homem. Precisa ser uma asceta. Você está entendendo? Quer dizer, esse é um desafio interior. Veja que eu o enfrentei 40 anos atrás, quando a situação não estava nem um centésimo do que está hoje. E sofri como um cão. Então eu vejo com a situação hoje, tá certo? Que sou gente tem uma vontade de ferro, sou o nego mais persistente que eu conheço, tá certo? Chego a ser obsessivo, tá certo? Eu aguentaria hoje falar, não, eu pediria pinico, tá certo? Porque hoje, se você começa a pensar umas coisas diferentes, você não tem nem com quem conversar. As pessoas, e se for conversar, a pessoa não entende o que você está falando. Pois olha, se explicar mais claro do que eu me explico, com toda a experiência que eu tenho, com 40 anos de jornalismo em língua portuguesa nas costas, né? Explico tudo direitinho, as pessoas não entendem, saco. Agora você imagina um jovem de 18 anos, né, tentando conversar com a namorada, ela já começa a olhar ele esquisito, tá certo? E daí... Ah, isso aí, eu sei como é que é. Você sabe como que é. É um negócio, é fogo, não é brincadeira, não. Bom, eu tenho uma pergunta final, ela pode ser meio cabeluda, eu não sei se... Isso não dá, Davi. O que tem que fazer é o seguinte, se você conseguir formar grupos de pessoas afins, daí você pode se fortalecer. Mas acontece que no Brasil, veja o tamanho do Brasil, né? Se você pudesse reunir as pessoas, você pega as pessoas de maior talento e que tem maior sinceridade, você vê mais pureza de intenção, etc. Reúne essas pessoas para que se fortaleçam. Só que é o seguinte, um está no Pernambuco, está no Rio Grande do Sul, está no Amazonas e não tem dinheiro para se juntar, porra. Você verá, uma vez eu fiz um estudo com os meus alunos no Rio de Janeiro de quais eram os fatores que fomentavam esses grandes surtos culturais do passado. O fator número 1, tá certo? Era a convivência direta entre as melhores pessoas. Como aconteceu, por exemplo, em Viena, ou na Universidade de Paris, na Idade Média. E como aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil dos anos 30 e 40, que era realmente a cidade maravilhosa. Todo mundo convergia para lá. Né? Você veja a história, por exemplo, comovente do meu falecido amigo Herberto Salles, tá certo? Que escreveu lá um esboço de romance e mandou para o Aurélio Buarque de Holanda, no Rio de Janeiro. O Herberto Salles morava no interior da Bahia, né? E mandou esse romance para o Aurélio Buarque de Holanda, que era um sujeito já famoso. Então, o Aurélio leu aquilo e disse, venha para cá, meu filho, venha para o Rio de Janeiro. Aqui você vai ter um ambiente. Então,
Chegar no Rio de Janeiro, tem aquele bando de escritores sérios, responsáveis, tá certo? Artistas conscientes, que criavam um meio para você e ali você podia florescer. Hoje não tem nada disso. Eu Tá horrível. eu Saia tenho... correndo ou vire homem. Eu já vi várias situações em que... Vai ser prêmio Nobel de elasticidade escrotal. Meu Olavo, eu tenho... Realmente não faltaram ocasiões em que, digamos, numa roda de amigos, assim, mesmo assim, o pessoal tá falando uma coisa e eu tô pensando outra já, porque, assim, não tem mas nem por onde falando uma coisa, os caras estão falando uma coisa, a gente tá pensando outra, ele acaba ficando maluco. Falando sozinho. Eu fiquei falando sozinho anos a fio. Mas eu sou um caso especial. Olavo, eu tenho uma segunda pergunta, eu vou fazer e vou desligar. Talvez seja uma pergunta... Pode ser uma pergunta meio cabeluda, mas é o seguinte. Tem o Duns Scotus na Idade Média lá. Ele fez uma obra mais ou menos contemporânea a São Tomás de Aquino. E muitos dizem que essa obra do Duns Scotus, ela é, digamos, um início de heresia e que ela se desvia da visão da igreja. Eu vi o Mário Ferreira dos Santos disse que ela é complementar a São Tomás de Aquino. Também acho. Eu queria que o senhor desse uma comentada nisso, não, porque realmente eu vi uma visão de algum grupo católico, sincera, opinião sincera de que o Duns Scotus seria algo herege. O senhor poderia comentar isso, por favor? Obrigado e tchau. Vamos ver se eu consigo explicar isso aqui em 5 minutos. Né? Bom, a principal diferença entre Santo Tomás de Aquino e Duns Scotus é que, para Santo Tomás de Aquino, as essências dos entes são essências das espécies. E a diferença de um ser, de um exemplar dessa espécie para outro, é uma diferença física e numérica. Ao passo que John Duns Scotus admite a existência de uma essência individual, que ele chama esseitas. Quer dizer, não é só a essência da espécie, é a essência do indivíduo. Eu digo, olha, as duas perspectivas são possíveis, e elas, de certo modo, se complementam. Né? John Duns Scotus dizia que se não existisse a essência individual, a salvação da alma seria impossível. E eu acho que ele não estava errado, não. E nunca houve, de fato, um confronto efetivo entre essa ideia dele e Santo Tomás. Então, eu acho que é melhor tirar o melhor proveito dos dois. Né? O John Duns Scotus, quando chamaram ele Doutor Sutil, tinha toda razão, porque, de fato, é um sujeito capaz de perceber assim, nuances que, por pouco, ninguém percebe. Tá entendendo? Mas ele sabe notar isso. É um grande filósofo, é um gigante da filosofia e é um membro da igreja e só ajudou a enriquecer o pensamento cristão. E quem acha que é herege, já vai lamber sabão, vai. Ele está querendo procurar heresia aí, que é isso? Peraí, tem mais alguém na linha aí? Alô? Você tem tanta heresia por aí, está heresia sobrando, você ainda tem que ficar procurando? Boa noite, Olavo. Boa noite. Ricardo. Ricardo? Isso, de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem? Olavo, eu ia te perguntar de filosofia, mas não adianta, vamos deixar para outro dia. A Revolução Comunista, ela me inculca mais. Olavo, falando estrategicamente, onde você acha, porque você estava comentando até agora há pouco, né, da dificuldade de você organizar um movimento que queira ter uma dimensão política num determinado pensamento e tal. Mas onde você acha, nessa revolução que esse pessoal está montando hoje, onde você acha que estão os principais focos ainda de resistência no país? E como é que esses focos eles podem ser trabalhados estrategicamente para segurar um pouco a velocidade desse movimento? Foco de resistência somos nós. Mesmo espalhado pelo território nacional. Tem poder, tem dinheiro, tem organização política, tem coisa, e somos nós. Não é uma resistência política, é simplesmente uma resistência existencial e humana. Que esse é um direito que os caras não podem nos tirar. Você está entendendo? Que eles podem nos forçar até a obedecer, mas a respeitá-los não. Tá certo? No nosso coração nós sempre vamos estar repetindo, esses caras são os bosta, nós não os respeitamos,
tá certo? Eles podem até nos mandar para o Gulag, fuzilar, quer dizer, pode dominar o nosso corpo. A nossa mente, a nossa alma, não. Essa é a única resistência que existe, a resistência da alma humana. Eu entendo, Olavo, mas, por exemplo, como é que você vê o judiciário brasileiro, o exército brasileiro hoje em meio a tudo isso? Olha, já faz 3 anos que eu estou fora daí, tá certo? Quer dizer, eu acompanho as coisas até onde eu posso, por informações que o pessoal me envia, recebo muita carta e tal. A minha capacidade de diagnosticar aí é limitada e ela diminui a cada dia. Né? Uhum. Mas eu acho que, por exemplo, esse episódio aí do negócio do Raposo Serra do Sol foi o aglutinador das Forças Armadas. Os caras perceberam primeiro. Eles tomaram consciência de que eles têm força. De que eles podem calar a boca do presidente da República. Mas se ele pode fazer, ele pode fazer muito mais. Tá certo? Segundo, é importante reparar que no Brasil, da minha experiência brasileira, eu vivi 58 anos nesse país, estudei coisa pra caramba aí. Eu só encontrei verdadeiro patriotismo entre os militares, porque eles têm consciência histórica. Eles contam a história do Exército, sabem que a história do Brasil começa na Batalha de Guararapes, a história do Brasil é a história do Exército Brasileiro. Quer dizer que o coeficiente de patriotismo entre os militares é enorme, incalculavelmente maior do que entre os civis. E eles têm consciência disso e se sentem um pouco isolados por isso. E daí uma certa desconfiança com relação ao elemento civil. Tá certo? Então, muitas vezes, eles mesmos não se dão conta do seu próprio valor. Sim. Não, quer dizer, com toda essa campanha de difamação que teve contra as Forças Armadas, que inventaram crimes inexistentes, até inventaram crimes inexistentes para sujar a reputação das Forças Armadas, que foi uma coisa covarde, filha da puta, canalha, que eu vi os caras inventando essas coisas, meu Deus do céu, né? Pessoas que eu conhecia, que eu sabia que a pessoa morreu de velho na Europa, está lá na lista das vítimas da ditadura, eu vi isso aí com meus próprios olhos, pô. É uma coisa nojenta o que fizeram, tá certo? Então, Olavo, será que já tem muitos ferolas lá? Hã? Será que já tem muitos ferolas? Peraí, eu mesmo vou me confundir, peraí. O ferola. Hã? O ferola, o ferola que foi naquele congresso da Bolívia. Pois é, mas aí eu vou chegar aí, peraí, exatamente. Tem muitos? Vai lá, continua, Olavo. De tanto levar porrada por um lado, daí por outro lado a esquerda chega com oferta de um pseudo-nacionalismo constituído apenas de anti-americanismo. Tá certo? E aquele negócio de tanto apanhar, né? Você leva um afago, você cede. Então a esquerda usou com as Forças Armadas essa dupla técnica. Uma porrada e um queijo, um choque e um queijo. E muita gente nas Forças Armadas, inclusive o Brigadeiro Ferola, caiu nessa. Gente boa, honesta. Nunca duvidei que fossem pessoas honestas. Tá certo? Mas cai nessa conversa. Agora, com esse episódio da Raposa Serra do Sol, eles talvez tenham a chance de perceber quem é o verdadeiro inimigo. Porque o problema aí não é Departamento de Estado, não é Estados Unidos, chama-se Nações Unidas. Tá certo? E Nações Unidas é a mesma que quer desmantelar o território brasileiro, é a mesma que quer dissolver os Estados Unidos num negócio chamado União Norte-Americana. México, Canadá e Estados Unidos. É a mesma. Então, se você fica com um negócio de anti-americanismo, você fica batendo naquele que seria o seu aliado, enquanto isso o inimigo vem e come os dois. Eu espero que as nossas Forças Armadas tomem consciência de que é isso que está acontecendo. Mas eu não posso garantir que vão tomar. Espero que sim. Agora, o patriotismo desses caras, jamais duvidei. Alguns dos melhores brasileiros que eu conheci estão nas Forças Armadas. Eu tenho muitos amigos. Outra coisa, ainda tenho algumas esperanças. Tem que falar que nem o Bolsonaro nesse discurso maravilhoso aí. Me mostre lá um coronel, um capitão do tempo da ditadura militar que saiu de lá rico. Eu lembro que naquele tempo tinha o ministro Andreasa, que era ministro das Obras Públicas. Todo mundo dizia que o Andreasa metia a mão no dinheiro público. Todo mundo falava isso. No meio jornalista, todo mundo falava isso. Quando o cara morreu, a família não tinha dinheiro para enterrar o fulano. Tiveram que fazer a coleta para enterrar o coronel. É isso aí, Olavo. Eu vou desligar. Ó, só deixa eu te dar uma boa notícia, viu? De vez em quando tem uma boa notícia. O Alaor Café foi aposentado compulsoriamente. Ah, que maravilha, que maravilha. Eu acho que algumas pessoas já tinham que ser, né, aposentadas previamente, quando nasce. O sujeito
primeira chupeta, que meu filho, sua primeira chupetinha e sua aposentadoria. É isso aí, Olavo. Um abraço meu e dos seus amigos lá do Lago São Francisco, viu? Um abração, obrigado. E Tchau, tchau. parabéns pela saída do Alaor Café. Falou. Agora, peraí, tem mais alguém aí? Eu quero ler aqui uma obra magna do Hélio Schwartzman, vocês não me deixam comentar. O Hélio Schwartzman tem uma característica. Tudo que o Hélio Schwartzman escreve é errado. Tudo. Ele sempre escreve errado. Então, a priori, já sabe que saiu dele, já vem besteira. Mas dessa vez ele caprichou. Porque ele comentando esse caso da menina Isabela, né, esse crime horroroso, né, ele diz aqui que, olha, afinal de contas, por que vocês estão tão espantados assim? O amor às crianças, né, é uma coisa recente na história humana, foi uma invenção cultural, né? Ele até cita aqui o historiador francês Philippe Ariès, mostra as mudanças culturais que estão por trás do amor que hoje sentimos pelos nossos filhos. A ideia de que os filhos devem ser amados é, antes de mais nada, uma criação recente. Durante a Idade Média, era menos do que uma abstração. Em sua configuração moderna, o conceito só surge na Europa nos séculos XVI e XVII e entre os mais ricos. E ele se dissemina pelos outros estratos apenas em finais do século XIX e início do XX, quando as taxas de fecundidade e mortalidade infantil baixam significativamente. A infância no antigo regime era vista de um modo muito diverso de hoje. Uma criança não passava de um projeto de adulto. Para Ariès, a função da família no antigo regime era basicamente de perpetuar o patrimônio e os costumes. Então, o amor ao filho só vai se desenvolver plenamente com o advento da família burguesa. Mas olhem quanta maravilha. A primeira coisa é a seguinte, ele reconhece o seguinte, a circuitaria cerebral responsável por esse, digamos, amor às crianças é comum a vários mamíferos. Não é isso? Eu sei, eu vejo que a minha cachorra, por exemplo, se some, os filhinhos dela ficam desesperados, fica o dia inteiro cuidando dos bichinhos, dando banho neles, etc. Né? Então, ora, o camarada diz que ele é um evolucionista darwiniano. Agora, se é evolucionista darwiniano, você vai me explicar como é que é uma coisa que os bichos já sabiam, como é que a humanidade desaprendeu e teve que reaprender depois do final do século XIX. Quer dizer, como é que a evolução animal vai explicar uma evolução desse tamanho, onde os caras vão abaixo do nível dos cães e dos orangotangos, em primeiro lugar. Segunda coisa, né? Você vê que maravilha, no antigo regime a criança era apenas, vamos dizer, para preservar o patrimônio, né? E o amor aos filhos só vai se desenvolver com o advento da família burguesa. Mas, caraca, não foi o capitalismo que, segundo vocês, transformou tudo em valores monetários? Era o antigo regime que fazia isso? Né? E o capitalismo, então, chega e, de repente, né, ele humaniza tudo, as pessoas deixam de ser valores de mercado e passam a ser, né, valores humanos que devem ser preservados. Né? O negro está aqui invertendo tudo, fazendo uma confusão dos diabos. Né? E, além disso, a ideia de que os filhos devem ser amados é, antes de mais nada, a criação recente. Durante a Idade Média era menos do que uma abstração. Eu digo, mas espera aí. E todas essas madonas com o bebê no colo que eles pintavam? Né? E aquilo que conta lá um historiador 1000 vezes melhor que o Philippe Ariès, que é o Jan Huizinga, ele diz que o nascimento de uma criança era motivo para uma celebração que podia durar vários dias, era uma coisa extraordinária. E por que você vai celebrar tanto, né, o nascimento de um sujeito que não tem importância nenhuma, que é só apenas, vamos dizer, um cálculo patrimonial? Que estupidez é essa, porra? Quer dizer, o sujeito ele quer se colocar, assim, do ponto de vista científico, ele se colocar infinitamente acima dos sentimentos humanos e falar com aquela total objetividade científica. Isso é coisa de moleque de 14 anos. Porque eu, quando tinha 14 anos, se lesse esse negócio aqui, eu ia concordar, porque eu também queria estar, né, acima, né, da mediocridade humana e encarar tudo como se eu fosse, né? Ele está lá no céu das ideias puras, observando a evolução animal, aqueles pobres bichinhos, né, evoluindo darwinianamente. E ele lá, né, analisando com frieza científica os sentimentos humanos, até o ponto de dizer que o bonito no darwinismo é justamente que não faz muita diferença os comportamentos adotados pelos indivíduos são genuínos ou afetados. Né? O resultado tende a ser mais ou menos o mesmo. A intencionalidade e o livre-arbítrio talvez sejam conceitos biologicamente menos reais do que o direito e a teologia gostariam. Eu digo, ora, qual é o conceito biológico de intencionalidade? A biologia estuda intencionalidade, a biologia estuda o livre-arbítrio. Aonde que você viu isto? Para a biologia, isso aí está... Né?
aonde que você... Qual é o conceito biológico disso aí? Não tem nenhum conceito biológico. Está fora completamente do domínio da biologia. Se você for esperar que a biologia confirme que você tem livre-arbítrio, porra, o que é isso? Pode esperar sentado. Né? Quer dizer, uma ciência não pode se pronunciar sobre objetos que, na própria definição da ciência, já estão excluídos do seu campo de investigação. Né? Então, como não existe conceito biológico do livre-arbítrio, a biologia não pode estudar isso, não tem nada para dizer. Então, quer dizer, o sujeito vai dizer, olha, livre-arbítrio não existe porque eu procurei em todos os livros de biologia e não encontrei. É o raciocínio do Hélio Schwartzman. Mas, como pode ser tão burro assim? Quer dizer, aí não é uma questão de opinião. O sujeito tem direito a ter opinião, claro. Mas não tanto assim. Se tudo diz que é darwinista, então você vai ter que me explicar como é que houve essa evolução, como é que depois que os animais aprenderam, né, o amor às crianças, e o ser humano miraculosamente desaprendeu e depois, mais miraculosamente ainda, reconquistou culturalmente. Claro que tem por trás de toda essa argumentação idiota o famoso erro que o Edmund Husserl chamava o psicologismo. Quer dizer, o psicologismo é você confundir a presença mental de uma informação com a realidade dessa informação. Quer dizer, não é porque um certo dado é uma descoberta cultural que ele é só um elemento cultural. Porque culturalmente, algum dia, algum troglodita teve que descobrir que 2 mais 2 dá 4. Isso não quer dizer que foi só a partir desse dia que passou a dar 4. Né? Culturalmente, um dia, um sujeito chamado Pitágoras somou lá os quadrados dos catetos e viu que era igual ao quadrado da hipotenusa. Isso não quer dizer que antes não fosse, meu filho. Quer dizer, mesmo que uma certa possibilidade humana tenha sido culturalmente descoberta a partir do dia X, não quer dizer que ela só existisse a partir daquele dia. Quer dizer, está confundindo, né, a estrutura humana com a sua descoberta pela cultura. Quer dizer, é uma coisa tão elementar. Agora, esse conselho editorial da Folha, é assim... É uma reunião, assim, uma assembleia de jumentos, que é uma coisa... Né? Outro argumento aqui do Hélio Schwartzman, né? Que ele está falando, não podemos erigir absolutos nem para a lei, nem para o pensamento. E ele mesmo acaba dizendo, eu não sou relativista absoluto. Fala, não. Se não podemos erigir absolutos nem para a lei, nem para o pensamento, então todos os absolutos estão excluídos. E isso é exatamente o que é o relativismo absoluto, ao qual você diz que não adere. Não podemos erigir absolutos, nem para a lei, nem para o pensamento, sem escancarar as portas para os piores fanatismos. Se o direito à vida, desde a concepção, é sempre e em todo caso inegociável, torna-se lícito e até virtuoso assassinar médicos que praticam o aborto. Ora, que eu saiba, quem diz que a vida é sagrada desde a concepção é a igreja. Agora, me procura algum mandamento da igreja que diga que é lícito pecar contra o pecador. A igreja jamais disse isso. Da onde que você tira a relação lógica, tá certo, entre a sacralidade da vida e o crime, tá certo, cometido supostamente em defesa dela? Quer dizer, você está vendo uma coisa como consequência lógica da outra. Quer dizer, a ilicitude do aborto corresponde para a sua cabecinha à licitude do homicídio. Ora, porra, isso aqui... O meu cachorro sabe que não é assim. Ele tem alguma noção de lógica. Né? Agora, esses camaradas da Folha são tudo iluministas. Né? Existe um estudo maravilhoso do sujeito chamado Paul Elie, que chama A Idade de Minerva, que é sobre iluminismo. Então, o subtítulo é A Razão Antirracional. Né? Então, a suposta razão iluminista era apenas um estereótipo inflado pra caramba que destrói a possibilidade da razão mesma. Tem um artigo que eu vou publicar esta semana, vou explicar isso direitinho. E a Folha é o templo do iluminismo brasileiro. Agora, aqui tem um debate muito interessante, aqui não tem nada a ver com isso, mas no site, grupo de discussão A-Albionic, apareceu uma coisa que eu gostaria de lembrar a você. Tem coisas que são tão óbvias e tão conhecidas que a gente nunca pensa nelas. Né? Então aqui, um sujeito estava lá falando mal de Israel, disse... Israel manteve uma das mais longas ocupações na história moderna, controlando o destino de 2 milhões de palestinos. Daí o outro lembra o seguinte, o interlocutor lembra a seguinte coisa. Todos os territórios
dominados pelos muçulmanos, fora dos limites estritos da Arábia Saudita, todos, sem exceção, foram conquistas militares. Os muçulmanos não descobriram nenhum território, não ocuparam pacificamente nenhum território. Foi todo o Império Muçulmano foi conquista militar. Então, se a conquista militar é ilegítima, então eles é que têm que desocupar. Entre outras coisas, eles tomaram o território do quê? Dos judeus. Tomaram o território dos judeus, tomaram o território dos cristãos, tomaram o território dos hindus, etc, etc. Então, isso aí, seja você pró-Islã ou anti-Islã, isso aqui é um fato histórico e não tem como negar. Agora, só mais recentemente, só no século XX, foi que o Islã começou a se expandir através de um segundo meio que não é militar, que é a imigração. Mas a imigração é calculada como um instrumento de ocupação também. Então, quer dizer, por que só o Islã pode ocupar militarmente os lugares e Israel não pode? O que é isso, porra? Mas é uma coisa tão óbvia. Pô, eu mesmo que estudei isso anos a fio, nunca tinha lembrado de pensar isso. Não existe território islâmico fora da Arábia Saudita que não tenha sido ocupação militar. Isso abrange até a Europa. Se não tivesse expulsado os caras de lá, eles estavam até hoje. Na Portugal, na Espanha, no sul da França, etc, etc. Aliás, com o negócio de escravidão também. Esses foram os campeões da escravidão universal, que desde o século 7, 8, eles já estavam escravizando gente na Europa. Não é isso? E mais ainda, dessas tropas muçulmanas que foram na Europa, tem uma boa parte de negros africanos. Tanto que a expressão mouro é uma expressão difusa que significa tanto árabe quanto negro. Então os mouros chegavam lá e escravizavam os caras na França, na Inglaterra, na Espanha e levavam para ser escravo na Meca. Isso, 8 séculos do primeiro português chegar na África. Agora, depois aparecendo a Europa, que é a grande força escravizadora. Então só falta. Tem cara que diz até que os Estados Unidos é o campeão da escravidão. Quer dizer, por que nós somos obrigados a engolir essas loucuras todas, né, e responder educadamente? Né? Ora, porra. Agora, tem aqui uma carta muito interessante do Vinícius Oliveira. O que o senhor pensa a respeito de certas soluções totalizantes para a civilização universal? Antes, no Brasil, só se conhecia o comunismo e o nazifascismo, mas hoje, em termos de fragmentação, começa a despontar no universo underground da internet, em pequenos sites e blogs, uma miríade de propostas totalizantes para salvar o mundo. E eu acho que tem que internar todos os seus autores. O sujeito, para mim, falou em solução global. Você fala solução global, eu saco do meu rolo de papel higiênico. Porque eu sei que vem merda por aí. Ninguém tem capacidade para solução global, para coisa. A solução é local e limitada por definição. A solução do que quer que seja. Agora, no Brasil, todo mundo tem que ter no mínimo um projeto de Brasil. O sujeito é candidato a vereador em São Tomé das Letras. Alguém que pergunta para ele, qual é o seu projeto de Brasil? Quer dizer, o que é isto? Né? Quer dizer, a ideia de soluções globais é a base do pensamento totalitário. Quer dizer, o que é um totalitarismo? É um projeto total que abrange todos os setores da vida humana. É uma coisa que ninguém tem o direito de fazer e ninguém tem o direito de querer fazer. E se você quer buscar a solução, busca a solução para o seu problema. Tá entendendo? Agora está aqui. Há quem pense que o mundo deve ser totalmente islamizado, segundo as doutrinas René Guénon e companhia, aos que propõem o cristianismo ortodoxo como solução universal, os católicos de sempre, além das combinações esdrúxulas que mesclam nazismo, islamismo, nazismo, budismo e islamismo. Tem o tal do Alexandre Dugin, que é o sujeito que inventou o nacional-bolchevismo. O nacional-bolchevismo junta comunismo, fascismo, né, islã e a direita católica, e junta tudo isso e diz, vamos ferrar com os Estados Unidos. Né? E criar aqui uma civilização global. Então é tudo louco, porra. Agora, até o pessoal libertarian, né? Quer dizer, tem a utopia da abolição geral do Estado. O que é tudo isso, minha gente? É mentalidade revolucionária. A característica da mentalidade revolucionária: inventar um futuro maravilhoso e interpretar a história anterior à luz desse futuro maravilhoso. Como se tudo estivesse se encaminhando para lá. Esse futuro jamais chegou, jamais chegará, por definição, porque quanto mais você se desloca no tempo, mais o futuro vai indo para frente junto com você. Tá certo? Que nem a cenoura de burro. Então, a estrutura do pensamento revolucionário é uma cenoura de burro. Você vai para frente, a cenoura vai mais ainda. Tá certo? Então,
Qualquer se ele tiver com solução global, eu vou dar um conselho para você. Se ele tiver com a solução global, bata nele. Não é uma solução global, mas é uma solução local perfeitamente eficiente. Peraí, tem alguém aí na linha. Alô, quem é? Olavo? Eu? Opa, Olavo, oi, tudo bem? Tudo bem? Eu vou sair um pouquinho do assunto, que eu fiquei com uma dúvida, né? Pertinente aqui. Eu acho que o senhor é a única pessoa que poderia me tirar essa dúvida. Vamos lá. A física que é chamada física quântica, ela vai contra o princípio de o princípio do terceiro excluso? Claro que não. Claro que não. Nenhuma contradição observada no terreno dos fatos tem nada a ver com os princípios lógicos. Nada. O universo está cheio de contradições. Cheinho. Sim. Contradições, polaridades, etc. Como é que um fato pode abolir uma relação lógica? Isso é de uma estupidez. Eu já li muita gente falando isso. A física quântica abole o princípio de identidade terceira exclusiva. Mas como? Para você poder expressar essa contradição, para você poder pensá-la, você precisa do princípio de identidade terceira exclusiva. A lógica é uma ciência de relações formais que expressa a estrutura da possibilidade. Todos os fatos existentes, para existir, têm que ser possíveis. Então, nenhuma relação lógica pode ser impugnada por nenhum fato observado. Isso é o que se chama doença do psicologismo. Leia Edmund Husserl, As Investigações Lógicas. É um dos livros mais difíceis que eu já vi, mas é um livro altamente recompensador. Você ficar um ano... Olha, tem uma introdução das investigações lógicas, que tem lá umas 200 páginas. Se você ficar um ano lendo isso, vai te vacinar contra tanta besteira, mas tanta que você nem imagina. Eu praticamente não vejo o sujeito abrir a boca para lançar nenhuma teoria nova que já não esteja lá impugnada pela crítica do Edmund Husserl ao psicologismo, que eu acho, até onde vão os meus conhecimentos, é a refutação mais bem feita que alguém já fez de alguma coisa, porque ele não deixa escapar aspecto algum. Então, isso que o sujeito diz, que a física quântica impugna o princípio de identidade terceira exclusiva, isso já está explicado de antemão. Antes que o idiota pensasse essa porra, nem tinha física quântica ainda, Edmundo Husserl já tinha explicado que isso é uma impossibilidade pura e simples. E se o sujeito vem com essa conversa, a resposta é aquela: vai tomar no cu. É isso aí, Olavo. Uma segunda pergunta e eu vou desligar. Em relação, uma vez eu vi no Orkut um debate sobre a questão dos princípios filosóficos da existência de Deus, do princípio ontológico e do princípio das 5 proposições de São Tomás de Aquino apresentadas, né? E da crítica, né? Muita gente discordando da crítica que Tomás de Aquino colocava contra o princípio ontológico. Só que lendo Mário Ferreira dos Santos, eu fiquei impressionado a síntese, né? Que ele colocava na questão desses dois princípios, né? Em vez de ele excluir um ou outro, ele conseguiu colocar, né, esses princípios, um complementando o outro. Aí, se eu pudesse... Certamente. A compreensão que o Mário Ferreira tem da filosofia escolástica no seu conjunto, na totalidade do seu desenvolvimento, é um dos fenômenos intelectuais mais maravilhosos que eu já vi. Ele entende tudo, dá a impressão que ele estava lá, dá a impressão que ele estava sentado na Universidade de Paris conversando com aqueles caras. Ele entende a coisa por dentro. Porque a gente vê que ele faz um salto, vai de Parmênides para poder salvar, para poder combinar com Tomás de Aquino, para poder combinar com Santo Anselmo, vendo que não há uma contradição, que o São Tomás de Aquino fez uma crítica, né, que essa crítica não é absoluta em relação ao princípio. Não é mesmo. Não é mesmo. Porque ele não é mesmo. Outra coisa, eu mesmo escrevi um negócio baseado defendendo o argumento de Santo Anselmo contra a crítica do Kant. Eu acho o argumento de Santo Anselmo imbatível. Logicamente ele é imbatível. E não tem por onde escapar. Não, ontologicamente. Eu também não, eu li esse... Não sei se você viu isso aí, está na minha página. Eu leio sempre porque eu sou muito burrinho, então eu sempre tô lendo, repetindo, vendo aquilo ali, eu estudo aquilo ali de uma forma que assim, quase sistemática. Eu também tenho que ler, porque eu escrevo o negócio, daí no dia seguinte já esqueci.
Daí eu vou ler e falo, porra, mas até que esse negócio tá certo. Não, eu sempre leio, sempre comento isso. Aí a página, eu não dou muita opinião quando eu não tenho muita certeza sobre a questão. Então vejo só as discussões. Melhor coisa, eu acho que a gente tem que fazer um voto de pobreza em matéria de opiniões. Só deve ter opinião sobre aquilo que nos interessa profundamente, que a gente está disposto a estudar e que a gente está disposto a responder pelas nossas opiniões. Uhum. Se não, Tá não, bom, vai ter Olavo. opinião para quê? Opinião Já pra... sugeri que as pessoas, a invenção do supositório de opinião. Tá certo? a opinião é... Você compra a cápsula vazia na farmácia, põe a opinião lá dentro não. e já sabe o que fazer. A opinião, na verdade, é o campo comum da mediocridade intelectual, não é verdade? É isso mesmo, é isso mesmo. Muito obrigado, Olavo. Obrigado eu. Eu esqueci de me apresentar, eu sou o Leonardo. Você sempre quando eu mando e-mail pro senhor, antigamente você tinha mais tempo para responder, eu agradeço. Ah, o negócio aqui tá bravo, sua são colaboração. centenas de e-mails por dia. Mas tá muito bom assim. Obrigado pela sua participação. Tá, obrigado, Agora, Olavo. Um abraço. Obrigado eu. Agora aqui o Michel Forker me pergunta o que quer dizer essa expressão bodrapo que eu usei no Jardim das Aflições. Je vous laisse en des bodrapes. Eu vos deixo em maus lençóis. Isso foi dito pelo Gurdjieff, né? O Gurdjieff, aquele guru, temível gozador cósmico, tá certo? Fazia todo mundo idiota, né? Tinha lá um bando de discípulos que acreditavam em tudo que ele dizia, obedecia o cara cegamente, né? E daí, na hora que ele estava para morrer, ele reúne os discípulos e disse, eu vos deixo em maus lençóis. Je vous laisse en des bodrapes. Vocês estão... Né? Quem mandou acreditar em mim? Agora estão ferrados. E aí esses caras são os gurus do mundo moderno. Ai, meu saco. Falando nisso, peraí, tem mais um telefonema. Vamos ver se dá tempo de atender. Alô? Alô, Olavo? Eu? Aqui é Dante, de Caruaru, Tudo bem, Pernambuco. Dante? Nós vemos acompanhando o seu trabalho desde a época que você fazia cursos e publicações sobre astrologia. Sim. E vemos no seu site que você elege como gurus alguns autores de base metafísica e pressupõe que você certamente já tenha lido os livros ou algumas obras do próprio italiano Júlio Evola. Partindo do entendimento de autores como Júlio Evola, René Guénon, Fritjof Schuon e outros afins, como é que você fala hoje em nome de uma direita ou em nome de uma perspectiva conservadora, diríamos, se essa escolha viria inexoravelmente por baixo, ou seja, em cima de concepções democráticas, à medida em que esses autores, da qual você, de certa forma, já deve ter colhido subsídios, entende que a solução nunca poderia vir de baixo e sim de cima, particularmente no caso do Júlio Evola, que defende um resgate da religião tradicional do Império Romano. Como é que, em poucas linhas, no tempo que nos resta aí, você poderia falar sobre isso? Desligo aqui, ok? Muito interessante a sua pergunta. Mas, em primeiro lugar, quando eu digo que o sujeito é meu guru, quer dizer que eu aprendi muita coisa com ele. Não quer dizer que eu siga todas as suas recomendações. Mesmo porque a pluralidade, como diz a Bíblia, a variedade dos conselheiros é que leva à sabedoria. Tá certo? Então ali você vai ver que tem gurus de índole muito diferente. Tá certo? Você tem lá o Ludwig von Mises e o René Guénon, tá certo? Você tem o padre Lonergan e o Júlio Evola, tá certo? Eu aprendi com todos eles, tá certo? Ok. Incorporar todas essas lições, né, me permite, às vezes, tirar algumas conclusões e ensinar, mas não me permite primeiro falar em nome de uma direita, eu só falo em meu próprio nome. Não tem nenhuma direita pelas minhas costas. Né? Se tiver e quiser que eu fale em nome, por favor, pague primeiro. Tá certo? Se eu falar em nome, né, custa algum dinheiro. Está pensando que eu vou falar em seu nome, né, de graça? Ora, vai a merda. Né? Então, eu falo em meu próprio nome porque eu pago o meu próprio trabalho, tá entendendo? Então, isso é somente a minha visão das coisas. Eu pretendo que ela tenha uma validade objetiva e, para isso, forneço as provas quando possível. E, quando é o caso de dúvida, eu digo, não sei. É só isso. Eu não estou ligado a nenhuma corrente política. E, note bem, hoje quem está sendo influenciado pelo Júlio Evola é o tal do Alexandre Dugin, que é um maluco total. Aliás, o Júlio Evola também era um maluco total. Não tem menor... Era um grande gênio e é um dos caras que mais entenderam essa coisa da alquimia, profundamente. Mas... o cara queria restaurar o Império Romano e acabar com a cristandade. Ele é maluco, porra. Tá certo?
Num dos seus artigos, você que está no seu site, você fala basicamente que existe hoje 4 grandes movimentos no mundo. Se a memória não me traz, seria alguma coisa em torno da globalização. 4 seria projetos de globalização, né? Com a globalização, teria o islamismo, teria o socialismo, e parece-me que teria um caso em nome dos Estados Unidos, que seria como, não o imperialismo yankee, como é colocado aqui pela mídia da esquerda, mas seria, vamos dizer assim, a tradição cristã, capitalista, como entende a cultura americana com a sua formação jesuítica. A pergunta que eu lhe faço é, a maioria desses grupos, você bem falou que não existia um poder centralizado, não existia uma unidade política, e sim movimentos atomizados, isolados. Eu sempre tenho distinguido muito bem o que é o islamismo como movimento e fato do homem e o que é o Islã. A pergunta que eu lhe faço é, partindo do pressuposto que a tradição islâmica é a única que se mostra viva do ponto de vista do seu arcabouço doutrinário, do ponto de vista das suas fontes estarem ainda legítimas, a sociedade... Eu acho que o cristianismo está inteiro. Socialmente ele está inteiro? Eu acho que o judaísmo está inteiro, eu acho que o hinduísmo está inteiro. Quer dizer, esse privilégio islâmico eu não reconheço de maneira alguma, não. Porque Cristo, quando veio, ele não reconheceu o Estado romano, ele não tinha uma solução social, parece-me que ele só tinha uma solução individual. Cristo não tinha solução global. Jamais ofereceu uma solução global. Olha, você está dizendo, muitos são chamados de poucos escolhidos, ele já está dizendo, a priori, não há solução global. Tá? Há solução para alguns, que quiserem. Se o próprio Cristo, né, limitou a esfera da sua ação àqueles que a aceitavam voluntariamente e de coração, por que vai qualquer tecnocrata bunda aí da ONU dar solução global? Né? Quer dizer, seja inspirado pelo globalismo, pelo islamismo, pelo socialismo, pela América, qualquer coisa. Veja, a proposta americana, vale a pena espalhar a proposta americana para o mundo? Claro que não. Também é outra solução global. Nós vamos implantar a democracia, né, americana na China. Não vai dar, porra. Quer dizer, quanta pretensão. E eu acho que o grande problema são as soluções globais. O mundo estaria melhor se não tivesse tanta gente tentando melhorá-lo. Quer dizer, isso é uma psicose que foi inserida na cabeça do mundo pelo próprio movimento revolucionário, a mania das soluções globais e das grandes utopias. Nós temos que baixar a bola, entendeu? Então, agora, falar em baixar a bola, nós já temos que baixar a bola aqui que o nosso horário acabou. Pois tá bom, boa noite. Obrigado pela sua colaboração. Até mais. Se eu não respondi direito a sua pergunta, você volta a semana que vem. Um abração. Inshallah, tá. Boa sorte para todos, até a semana que vem.